para passar esses dias aqui com eles, compartilhar algumas coisas com vocês. E nós aqui estamos realmente muito felizes com isso. E deram um nome a esses temas que nós vamos falar: inversão no mundo e conversão na igreja. Ontem eu estava dizendo, uma outra igreja que eu fui, Bom Jardim, que inversão no mundo não precisa eu falar muita coisa não. A televisão se encarrega. As coisas do Satanás, o inimigo tem o maior prazer de divulgar. Acontecem as coisas melhores do mundo na igreja, acontece milagre, ninguém sabe. Mas a coisa do inimigo, a televisão divulga, o rádio divulga, o boca a boca divulga, sai panfleto na rua. Então não vamos divulgar a inversão no mundo, porque o mundo está na contramão de Deus. O mundo só quer desvirtuar as coisas de Deus. O prazer do mundo é mudar a direção daquilo que Deus tem determinado para mim e para você. Não é verdade? Você ensina uma coisa a seu filho em casa, chega na escola, ele vem totalmente divergente daquilo que você ensinou. O seu filho passa uma hora na igreja ouvindo alguma coisa boa para fazê-lo frutificar, para fazê-lo crescer, para abençoá-lo. Os coleguinhas da escola conseguem destruir aquela informação. Então nós temos um trabalhão pela frente, viu, querido? Nós temos muito trabalho, não é só o pastor não. O pastor está aí para lhe ajudar, mas nós temos bastante trabalho pela frente. Desde o começo, desde criar a família, desde conviver com os irmãos, desde conviver com nossos pais, com nossos filhos, todo mundo. Nós somos trabalhadores de Deus. Diga, eu sou um trabalhador de Deus. Estou disposto, Senhor. Me coloco à tua disposição. Usa-me. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Deus cuida da gente, viu? Não se preocupe. Não se preocupe com as coisas que acontecem, porque Deus tem cuidado de mim e de você. Eu preciso estar feliz, não pelo que me aconteceu hoje no dia, porque Deus tem cuidado de mim. Eu sei que algumas aflições, algumas circunstâncias podem até ter acontecido na sua vida. Deus não deixou de ver, não. Mas Ele está cuidando de você. Esquece um pouquinho da tua aflição, esquece um pouquinho daquilo que aconteceu no dia a dia. Vamos nos ligar no Senhor, vamos receber, vamos reter aquilo que Deus está trazendo para a gente nessa noite. Como eu já disse, não sou eu, não é o Zé de Souza, mas é Deus que vai falar através de mim, para que você possa sair daqui mais contente, mais feliz, sabendo que Ele é o nosso bem maior. Amém? Oh, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria aqui fazer algumas definições de Deus antes que a gente começasse. Porque nós bem sabemos que a igreja tem tratado conosco desde que nós nos definimos, desde que nós nos convertemos ao Senhor. O pastor tem zelado, tem velado, tem cuidado pelas ovelhas. Mas há um Deus lá que cuida não só de você, mas do pastor também. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse comigo um versículo bastante conhecido, que é lá em Isaías 40, 22. Isaías 40, 22. Que diz assim: Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele gafanhotos. E ele é o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para nela morar. Eu quero só dar uma ideia para você da dimensão de Deus. Ele diz que ele está sentado sobre a curvatura da terra. É uma ideia para você ver a dimensão de Deus. Ele está sentado sobre a curvatura da terra. Imagina o tamanho da terra e lá está Deus sentadinho naquela curvatura, como você que senta numa bola. Dá para você imaginar o tamanho de Deus?
Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que nos salvou, esse é o Deus que cuida de mim e de você. Amém? Ainda queria ler mais com você. Eu queria que você abrisse em Isaías 25. Isaías 25. Capítulo, Isaías 25, versículo 1. Vamos ler um pouquinho aqui. Meu Deus. Aqui falhou. Vamos ler na palavra dele. Ele está lendo no celular. Vamos ler na palavra que é mais fácil, mais prático. Isaías 25, versículo 1. Vou fazer uma leitura um pouco extensa. Leia também, que a palavra faz bem. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei, louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilha. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras. E da cidade forte uma ruína. E do passo dos estranhos, que não seja mais cidade e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessura da nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa como animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. E destruirá neste mundo a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com todas as nações, que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre. E enxugará o Senhor Jeová a lágrima de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus. Então esse é o nosso Deus, querido, poderoso para destruir tudo aquilo que há de mal ao teu favor. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Como o pastor me apresentou, meu nome é José de Souza, eu não sou pastor, não sou ministro do Verbo da Vida, eu sou ministro de reconciliação, nomeado por Deus, sabe, querido? Para vir aqui te falar algumas coisas que Deus fez por mim e que pode fazer por você também. Você acredita nisso? Deus tem muita coisa para fazer por você e por mim também, ainda. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele faz coisa por a gente. Ok? Aleluia, glória a Deus, meu Pai. Obrigado, Senhor. Para que Deus possa fazer alguma coisa por mim e por você, é necessário, como eu disse, que a gente se aproxime dele. E tem muitas coisas na vida de nós, eu estou falando para a igreja, tem muitas coisas nas nossas vidas que precisam de alguns consertos. Mas rapaz, eu sou da igreja há mais de 20 anos, você não me conhece não. Eu dou o dízimo, o pastor sabe disso. Eu sou do louvor. Tudo que o pastor manda eu faço. Mas tem muita coisa ainda, querido, para você se consertar. Muita coisa para você se consertar. Abre em Efésios 1:7.
Efésios 1, 7. Diz assim: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Sabe? Nós temos o perdão de Deus, segundo a sua graça, sabe? De tudo aquilo que você praticou, de tudo aquilo que você fez. Verdade, de tudo aquilo, mas aquilo que eu fiz lá naquele tempo, tão ruim que eu fui, Deus te perdoa, sabe, querido? Mas é preciso que você tenha um coração contrito, para também aprender a perdoar. Eu não sei como é que está teu coração nessa área de perdão. Eu não sei como está teu coração nessa área de perdão, mas é uma área muito necessária. Eu, pelo menos, preciso trabalhar muito. Estou lá embaixo ainda, na área de perdão. Precisamos saber pedir perdão. Precisamos reconhecer que precisamos pedir perdão. Muitas vezes você não pede, porque eu não tenho a quem pedir, e você tem ofendido a tantos, sem se aperceber. Precisamos estar com o nosso coração sensível a essa área. Às vezes você está ofendendo um irmãozinho da igreja e não sabe com que, às vezes com uma palavra que não foi muito bem dita, você ofendeu seu irmão e você nem se apercebe. Precisamos estar sensível ao Senhor para poder saber e ter a coragem, ser macho, ser homem de pedir perdão. Amém? Germana quer falar um pouquinho a respeito de perdão? Vou deixar ela falar, viu? Glória a Deus. Boa noite, amados. Para falar de perdão, eu gostaria de que vocês abrissem Marcos 11. Marcos 11, a partir do versículo 23. Diz assim: em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo que pedirdes em oração, crede que recebeste, e será vosso. Repita comigo: tudo que pedires será comigo. Agora, por que Deus está dizendo tudo? Você não vai pedir a Deus que o seu vizinho morra, porque ele está lhe incomodando. Porque, amados, com certeza Deus só vai fazer aquilo que está de acordo com a palavra dele. Se o teu vizinho está te incomodando, ora a Deus, para Deus dar discernimento a ele, e ele se consertar e até conhecer o Senhor e se converter. Amém? Mas no versículo 25 diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Muitas vezes, amados, nós indagamos a Deus: Pai, a tua palavra diz que você nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. A sua palavra diz que tudo que nós pedirmos e crermos será conosco. E por que é que eu tenho te pedido tanto e não tenho conseguido? Será que você, amado, tem perdoado? É preciso que você perdoe para que tudo que você peça aconteça. Mas eu vou dar um breve testemunho de algo que eu considerei muito sério na minha vida e eu perdoei. O meu pai foi fazendeiro, eu digo foi porque ele já foi para a glória, a minha mãe também.
E eu fui criada durante muitos anos na fazenda. E tinha ao redor da fazenda do meu pai os irmãos, amigos, fazendas, propriedades vizinhas. E tinha uma propriedade vizinha que tinha um senhor que era muito amigo de meu pai, e ele tinha uma filha, que essa filha era mais ou menos na faixa etária da minha irmã mais velha. E, amados, meu pai adulterou com essa amiga da minha irmã, amiga da minha mãe. Ele adulterou durante muitos anos. E por conta desse adultério, eu como criança vi o sofrimento muito grande da minha mãe. Minha mãe não conhecia o Senhor, não tinha sabedoria, agia com agressividade, com palavras, e eu vi muitas vezes meu pai bater na minha mãe, querer enforcar. Muitas vezes as minhas duas irmãs mais velhas, a mais velha e a do meio, estavam internas no colégio, e eu, como era criança, estava ali ainda, não tinha saído ainda para estudar. Minha mãe era quem me ensinava, me alfabetizava naquela época, né? E eu vi muito sofrimento, assisti muita coisa. Quem aqui nunca viu, ou quem alguém aqui já viu, pode imaginar o que é o sofrimento de uma filha vendo os pais em desarmonia. E, amados, aquilo gerou dentro de mim um ódio muito grande a essa pessoa. Era um ódio tão grande que eu comecei a crescer e comecei a dizer que se eu me encontrasse com ela, porque eu me encontrava muito, eu selava o cavalo, montava, andava nas redondezas, naquele tempo, que não faz muito tempo, viu, gente, que eu sou nova. Naquele tempo a gente podia andar só, a longa distância, nas fazendas, que não tinha esse negócio de assalto, não tinha roubo, não tinha estrupo, era bom demais. E eu comecei a dizer que se eu me encontrasse com ela, eu matava. Era um ódio tão grande que eu tinha, que eu me sentia maior do que ela, mais forte do que ela. Está entendendo? E eu comecei a dizer, eu comecei a sentir isso e comecei a falar para os moradores. Nós chamávamos os moradores do nosso pai, aqueles que era o vaqueiro, era o trabalhador do roçado. E eu comecei a falar para eles, e aquela história foi se propagando. E chegou até os ouvidos dela. E então ela começou a evitar andar por onde ela andava, que havia oportunidade de se encontrar comigo. Mas sempre que eu me arrumava para sair, eu já grandinha, comecei a entrar na adolescência e tal, quando colocava a sela no cavalo, eu colocava a corona, dentro da corona tinha um bolso, e naquele bolso eu colocava um canivete. Muitas vezes eu saía para passear já prevenida. Eu colocava a espora. Vocês sabem o que é espora? Espora a gente coloca para esporar o cavalo, para ele andar mais rápido. E eu dizia, quando eu descer, eu vou malhar a espora nela, eu vou ensanguentar. E, amados, eu fui crescendo, e Deus já tinha um propósito na minha vida. Porque Ele, amados, me escolheu primeiro do que eu a Ele. Amém? E eu não tive a oportunidade de me encontrar com essa criatura. Graças a Deus. E aí, amados, os anos passaram, eu cresci, eu conheci meu amado, eu casei, meus filhos cresceram, eu ensinei muitas coisas erradas aos meus filhos, porque eu era do mundo. Eu não vou me deter nisso, eu quero me deter só
no perdão, mas depois eu me converti. E fui tremendamente abençoado, amados, porque eu me converti no mês de novembro e no mês de março eu já iniciei fazendo o Rema, que naquela época era centro de treinamento. Foi de Deus, e o amado Tadeu convidou o meu abençoado para fazer o centro de treinamento. E eu comecei a fazer o centro de treinamento, e aquele centro de treinamento me deu, amados, sabedoria, suporte para conduzir meus filhos. Depois do centro de treinamento, eu descansei 1 ano, aí veio o curso de ministro. Nós fizemos. Né? E aí, amados, meu pai já tinha falecido, minha mãe também, e aí faleceu uma irmã de meu pai. E eu vou para o velório dessa minha tia, que era uma tia muito querida. E, amados, quando eu cheguei lá no velório, eu me detive assim, né, e comecei a olhar para minha tia e lamentar porque ela tinha ido e tal. E quando eu levanto assim a cabeça, quem eu vejo ao lado do caixão? Chorando. A ex do meu pai. Amados, sabe aquele ódio? Subiu assim. Eu digo, o que é que... Eu cá com meus botões, né? Como meu pai dizia. O que é que essa infeliz está fazendo aqui? Será que ela está se achando cunhada do meu pai? Será? Da minha irmã. Será que ela está se achando cunhada da minha tia? Será? Eu vou agora agarrar nos cabelos dela. Vou dar um escândalo aqui no meio dessa multidão e vou mostrar a ela que a minha mãe era a esposa. Eu vou desmascarar. Aí, amados, na mesma hora, o Espírito Santo. Diga a Deus, glória a Deus pelo Espírito Santo. Que o Senhor deixou, Senhor, para mim. Diga aí, repita, amados, que esse Espírito Santo é bom demais. Na mesma hora, amados, o Espírito Santo disse, e aqueles 2 anos que você passou estudando a palavra de Deus, você não viu nada sobre perdão? E aquela raiva subindo, né? Ela me paga. E eu encarava assim para ver se ela olhava para mim. E ela não olhava. E eu não estava mais vendo minha tia, eu não estava vendo mais minhas irmãs junto de mim. E quando eu me organizava assim para ir, aí o Espírito Santo, e o curso de ministro? Foi que você aprendeu lá? Aí eu recuava, olhava lá para minha tia, olhava de novo para ela, de novo o ódio vinha. Aí, amados, eu senti, eu digo a vocês com sinceridade, para ter acontecido isso, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo disse assim, vá lá, e em vez de você querer agredi-la, peça perdão pelo tempo de ódio que você guardou dentro do seu coração. Porque ela errou, mas você hoje sabe que você também está errada agora em me conhecer, em saber que eu dei a minha vida por você quando você não valia nada. Aí, amados, dentro de mim, eu pedi perdão.
Aí, amados, voltava tudo de novo. Voltava tudo de novo. Aí eu digo, Senhor, eu não vou envergonhar o Evangelho. Eu aprendi que você disse na sua palavra que eu sou luz do mundo, que eu sou sal da terra. Pois eu vou agora, eu vou pedir perdão. E ela dizia a todo mundo que tinha medo de mim, viu? Mas, como os anos tinham passado, nada apareceu no meu rosto, né? Mas, por certo, eu estava diferente, né? Que ela não me reconheceu. Aí eu cheguei lá, eu fui de Santônia. Ela disse, sim. Eu disse, você sabe quem eu sou? Aí ela disse, não. Eu digo, não está me reconhecendo? Ela disse, não. Eu sou Germana de Barbosa. Amados, eu senti que o semblante dela desmoronou. Aí eu disse, você podia ir lá fora comigo? Amados, ela baixou a cabeça, saiu, né? E nós fomos lá para um local mais reservado. Eu digo, olha, eu vim aqui lhe dizer que todos esses anos eu guardei um ódio de você muito grande. Mas eu conheci Jesus. Eu conheci um Deus que fez por mim coisas maravilhosas. Eu sei de onde Deus me tirou e aonde Ele me colocou. E Ele me tocou agora para poder eu pedir perdão a você pelo tempo em que eu guardei tanto ódio de você. Então me perdoe. Essa mulher chorava compulsivamente. Se abraçou. Eu posso lhe abraçar? Eu digo, pode. Ela me abraçou, me pediu perdão pelas tristezas que tinham me causado. E eu voltei, quando voltei me deparei com minhas duas irmãs, que não eram evangélicas, com os olhos desse tamanho para mim. O que é que tu estava fazendo ali? Depois eu digo. E, amados, eu quero dizer a vocês que a essas alturas... Vou parar, viu, meu filho? Eu quero dizer a vocês que a essas alturas eu já estava com um bocado de tempo de crente, lutando para meus filhos virem para o Evangelho, porque estava difícil, que a pequenininha de 6 anos já estava comigo. Mas a mais velha e o adolescente não queriam nada com o Senhor, só queriam o mundo, porque nós tínhamos ensinado o mundo a eles, né? E você sabe o que aconteceu? As nossas orações por eles foram ouvidas, foram atendidas. E sabe o que aconteceu? Logo, amados, muito rapidamente, muito depois daqueles dias, que me trouxe até a lembrança, que era porque eu tinha liberado um perdão. Eles vieram para o Senhor. Então, amados, eu te recomendo, se você tem alguma coisa presa dentro de você, libera o perdão. Porque quando você não libera, você vai dormir com o seu inimigo, você vai almoçar com ele, você vai jantar, mesmo que, amados, você não esteja no momento se lembrando, mas aquela raiz está lá dentro de você. E eu quero lhe dizer, amados, que eu me libertei. Amém? É uma área ainda difícil na minha vida, porque nós precisamos de perdoar, não é uma vez só. São todos os dias, amados, contra todas as circunstâncias que se levantam contra nós. Mas nós temos que estar pronto para perdoar, porque é assim que Deus quer. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Isso é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu conheço. Sabe, querido, nós vamos contar algumas coisas aqui, alguns fatos. Como eu disse a vocês, eu não sou um pregador, não sou um pastor, mas eu sou um ministro da reconciliação que Deus colocou aqui nesta noite. Amém? Então vou contar alguns fatos de vitórias na nossa vida. Não é para enaltecer a mim, José de Souza e a Germana, mas para dizer a você
que Deus faz, que Deus pode e vai fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em João 8,36. João 8,36 diz assim: assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga, eu sou livre. Jesus me libertou do cativeiro, das trevas, do mal. Oh, glória. Na minha vida, como eu disse, com o irmão Tadeu, nós trabalhamos nessa área de família. E eu trabalho muito de fazer pequenos cultos domésticos. Nossa igreja tem um trabalho, igreja nas casas, uma série de trabalho que é com as famílias dentro do próprio lar. Dentro da minha casa, dentro da casa de outros. E eis que apareceu algo assim estranho na minha vida. Eu não podia dizer assim, como Paulo, um espinho na carne. Mas Deus disse, a minha graça te basta, não é verdade? Como nós trabalhávamos com a ministração muito próxima do rosto das pessoas, que era uma rodinha de cadeira, normalmente numa sala, as pessoas me viam frontalmente e olhavam olho a olho nas pessoas. Sabe o que aconteceu? Meus olhos começaram a dar um pisca-pisca. E aquilo no começo, bom, eu comprei um óculos mais grosso e tentar esconder aquele pisca-pisca e continuei. Mas aquilo foi aumentando e começou a incomodar, já começou a puxar parte das feições. Eu já via meu rosto entortando. E eu fui ao médico, eu disse, Senhor, eu não posso. Uma das coisas que eu mais gosto é esse trabalho com família. Como é que eu vou ministrar quando a pessoa me encara? Quando a pessoa me encarava, parece que a coisa acelerava e entortava mais. E eu estava ficando envergonhado. Eu disse, Pai, não deixa eu ficar envergonhado, me ajuda. Mas a ajuda não veio assim tão fácil não. Eu fui ao médico, eu disse, Senhor, eu já orei, eu já fiz a minha parte, junto com você, agora eu vou procurar médicos. E fui ao médico, batalhei e tal. Ele disse, não, eu não estou conseguindo resolver o problema. Procurei um especialista em Recife, em João Pessoa. Não consegui. Lá chegou uma pessoa da Alemanha, em João Pessoa, e uma médica, a sobrinha dela, disse, olha, chegou um especialista em João Pessoa, vá lá que ele vai resolver. Vamos lá. Cheguei lá, consultei com ele, mostrei a minha história. Ele mandou pedir como é, filha? Ressonância. Uma ressonância magnética da cabeça. E fez lá os trabalhos dele. Disse, olha, não tem jeito. Impossível fazer qualquer tratamento com você. Operar não posso, não tem remédio. É no centro do cérebro. Nenhum homem consegue chegar lá com qualquer instrumento operacional. E agora, doutor? Ele disse, olha, não lhe mata, mas à medida que você for ficando mais velho, seu rosto vai entortar mais. Cada dia o defeito vai piorar. Eu saí de uma tristeza tão grande, rapaz, daquele lugar. Meu Deus. Esconder a cara para falar a tua palavra, eu não posso fazer. O que é que eu vou fazer? Aí voltei para Campinas. Fui lá, um médico lá, a pessoa já conhecida há bastante tempo. Eles têm uma forma. A gente usa Botox. O Botox não é para o que as mulheres estão usando atualmente. O Botox, ele faz a paralisação do nervo. Então eu usei Botox. Eu me lembro que nós fomos para Natal, um passeio. Sempre com esse amado aí, nós íamos a grupo, e quando eu usei o Botox, ele paralisou tanto, ele usou uma dose forte, ele não soube utilizar a primeira. Aí eu disse, olha, olha o tamanho. Aí os caras, olha, eu me lembro de noite lá no shopping de óculos escuros, lá do shopping, à noite. Imagina o presépio, a presepada. Mas aquilo me encabulou, os olhos ficaram muito feios, vermelho, aberto, aquilo, meu Deus, aí sofria bastante. Senhor, me ajuda, Senhor. Lendo um livro de Kenneth Hagin. Rapaz, coincidência, ele já teve o mesmo problema que eu.
Eu não lembro qual foi o livro. Ele tinha o mesmo problema que eu. E ele dizia para os colegas, estou curado. Tu tá ficando doido, rapaz? A cara tá toda torta, tu tá ficando doido. Eu disse, eu estou curado. Deus disse que eu estou curado. Eu achei aquilo maravilhoso. Aí um dia eu estava no culto lá, com o pastor João Roberto, uma terça-feira, bem pouquinha gente na igreja. Naquele tempo não era permitido isso, mas eu fiz. Eu lá sentado, pastor João ministrando, não sei nem o quê. Aí o Senhor disse, você está curado agora. Você foi curado. Rapaz, eu me levantei da cadeira. Meu Deus do céu. Cheguei lá do pastor João. Aconteceu uma coisa maravilhosa comigo. Eu preciso contar. Interrompi o homem falando. Que foi? Eu disse, rapaz, eu fui curado. Agora uma coisa maravilhosa. O médico disse que não tinha cura, que eu ia ficar com a cara torta. E o senhor disse a mim agora que eu estou curado. O pastor João não quis fazer vergonha, deu o microfone. Aí eu fui, subi lá no púlpito. Quando eu disse o primeiro aleluia, meu amigo, se você visse minha cara, você saía rindo. Ele já entortou de vez. Não consegui falar, só dizia aleluia e muito mal. Rapaz, para dizer que tinha recebido a mensagem de Deus, estava curado, foi difícil. Com o rosto todo torto, no público. Imagina a cena. Imagina a cena. Mas agradeci a Deus ali naquele público, só Deus sabe como. Porque a carne não aceitava aquela situação. E eu já estava com a ordem, era uma injeção dessa, custava na época, isso há uns 6, 8 anos atrás, custava R$1.000. Cada ampolinha, acho que era desse tamanho, R$1.000. Aí eu já estava com a ordem para receber pelo governo essa ampola, no outro dia já ia buscar, para fazer nova aplicação. Aí me sentei na minha cadeira, triste, Senhor. Eu fui envergonhado, meu Deus, não faça isso comigo não. Eu quero fazer a tua obra, Pai, não deixa eu passar por essa situação. O rosto continuou torto, querido. E o rosto continuou torto por muito tempo. Por um dia, por um mês, por 2 meses, por 3, por 4, por 5, por 6, por um ano. Eu continuei fazendo a obra do Senhor. Com o rosto torto, encabulado. Eu sou muito tímido, apesar das coisas que eu faço no trabalho de casal, mas eu sou uma pessoa muito tímida. E depois de uns 2 anos aproximadamente, apareceu a oportunidade de nós fazermos uma viagem para Guatemala. O pastor João perguntou se eu queria ir. Era uma viagem missionária. Eu nem gostava muito de missionário. Não era a minha área. Mas o pastor me chamou em atenção, o pastor, verdadeiramente em atenção, o pastor. Eu disse, eu vou. Ele disse, eu quero quando você chegar lá, você vai fazer alguns trabalhos comigo. Estou disposto, pastor, estou à sua disposição. Fui lá. Chegamos lá, eles fizemos algumas visitas, algumas ministrações em algumas igrejas, alguma coisa assim. Quando foi no dia de feira, nós vamos evangelizar no mercado. Não sei falar espanhol, e para um mercado público, cheio de feirante, lá é índio puro, só índio, todo mundo bravo, todo mundo de revólver na cintura, uma loucura. Mas vamos para o mercado. Fizemos a evangelização. Ele disse, agora eu quero que você me faça uma peça aqui na frente do mercado. Uma peça teatral. Pois não é que eu fiz uma peça teatral? Lá na frente do mercado, na Guatemala. E quando eu fiz essa peça, queridos, era uma peça sem voz, eu acho que todo mundo conhece, é a peça da cadeira, a história da cadeira, a cadeira não senta, a pessoa vem, acho que vocês já ouviram falar nessa peça. E com a ajuda do pastor Norberto, fizemos essa peça lá, no meio da rua. Aí depois ele fez no outro lado do mercado, fizemos umas 3 vezes lá pela feira, essa peça lá na Guatemala. E naquele momento eu senti que meu olho não estava tremendo. Oh, glória a Deus. Meu olho não tremeu, queridos. Voltei. Fomos lá, fizemos o programa da gente no domingo, fomos para a igreja.
E na segunda nós vínhamos embora. Meu rosto não tremeu. Cheguei em Campina Grande, de manhãzinha, primeira coisa que eu fazia era olhar no espelho. E fazia careta, puxava, meu rosto não estava tremendo. Sabe? O médico disse que não tinha cura. Eu ia estar aqui com vocês, com o rosto todo torto, porque eu estou ficando mais velho a cada ano. Passou um mês, meu rosto não tremeu. Eu disse, Senhor, será que eu posso dar esse testemunho? Voltei a pastor João, nesse tempo a igreja já estava permitindo uns testemunhos na terça-feira, parece que eram 2 ou 3 testemunhos, então eu já estava na fila do testemunho. Essa não foi imposição não, foi porque era permitido. E eu fui lá na frente e dei o testemunho. Já fazem mais de 6 anos, queridos. O Satanás não teve direito na minha vida mais. Nessa área eu sou livre. O médico disse que não podia, mas Deus disse pode. Quando Deus diz que pode, pode, querido. Confia em Deus. Se Deus disser que pode, pode. Vão lhe chamar de louco. Vão dizer que você não está girando bem. Mas se Deus disser, está dito, acabou, é final. É desse jeito. Quem crê em Deus, quem persevera em Deus, pode durar 2 anos. Pode durar 3, pode durar 2 anos, 40 anos, como durou o filho de Abraão. Mas vai acontecer. Diga, o que eu pedi a Deus, vai acontecer. Foi Deus que prometeu. Deus não mente. Deus não falha. Ele não falhou com o Zé de Souza. Ele não vai falhar comigo. Aleluia. Glória a Deus. Tá? Então, amados, esse é o Deus que nós servimos. Tudo pode. Agora, eu pergunto a você, não precisa de você levantar a mão e falar. E eu vou lhe dizer uma coisa, quando eu pergunto a você, eu estou perguntando a mim também. Porque o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Eu ouvi pastor João dizendo isso uma vez, e eu nunca mais esqueci. E sempre que eu falo, eu escuto aquilo que eu estou falando que vem do Espírito. Aí eu pergunto a você e pergunto a mim, qual é o valor que nós estamos dando a Jesus? Qual será o valor que nós estamos dando? Por esse Jesus que tem feito tanto por nós. Amados, não foi só Ele me ensinar a perdoar. Não foi só Ele curar Zé de Souza. Não foi só Ele fazer o que já fez por qualquer um aí de vocês. Que eu sei que Ele já fez muitas coisas. Mas foi pelo sangue, amados, que Ele derramou por mim e por você. Para que você, quando saísse daqui, você fosse reinar com Ele. E, amados, nós sabemos muito bem dessa história. Não precisa de vocês abrirem. Eu vou simplificar porque o tempo eu estou vendo que está avançado. Mas existiu alguém que não deu valor a Jesus. Uma dessas pessoas foi Judas. Amados, Judas vendeu Jesus por 3 moedas de prata. Quando Jesus tinha um preço impagável. O valor de Jesus era muito alto. E ele vendeu Jesus por 3 moedas. E, amados, você analise a sua vida. Qual o valor que você está dando a Jesus? Porque, amados, quando Judas viu que estava errado, estava sem jeito.
O homem estava crucificado. E o que aconteceu? Ele morreu. Judas se arrependeu. Aliás, ele não se arrependeu. Ele se convenceu de que estava errado. De que Jesus era inocente. Porque se ele tivesse se convertido antes, ele não teria morrido. Amém, amados? Houve outras pessoas nessa passagem da crucificação de Jesus que também deram um preço insignificante a Jesus. Os governadores incentivou o povo a escolher Jesus para morrer na cruz e libertar o ladrão. Mas, amados, eu quero lhe dizer que nessa história, nessa crucificação de Jesus, teve alguém que deu um valor verdadeiro a Jesus. E esse valor é o que eu e você devemos dar. Foi, sabe aonde? Lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 57, Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha morrido por mim e por você, e olha o que aconteceu. Mateus 27, 57. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Diga, discípulo de Jesus. Você sabia que eu e você, nós somos discípulos de Jesus? Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho, e o depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e se retirou. Olha, amados, José de Arimateia correu um risco grave, porque todos optaram por Jesus ser crucificado. Mas ele, amados, foi ali corajosamente, não negou, era discípulo de Jesus e quis, amados, dar um lugar de honra. E colocou Jesus no seu sepulcro novo. Então, esse, amados, é o valor que nós temos que dar a Jesus. É não nos omitirmos de falar o que Ele faz por nós. O que Ele faz por mim e o que Ele faz por você. Será que você está fazendo isso? Será que você está, Germana, fazendo isso? Será que você está levando os valores de Jesus à frente? Será que você está dando esse valor a Jesus? Um valor tão grande que Ele lhe deu, da sua vida, lhe libertar da morte eterna. E nós, será que estamos dando? Ou será que nós estamos trocando Jesus por alguma outra coisa? Qual é a sua preferência? Qual é a minha preferência? Será que nós estamos trocando Jesus por uma, vamos dizer assim, me lembrei agora do meu pai, por uma prostituta? Porque na hora que você está fazendo isso, você está honrando Jesus? Você está fazendo a vontade dEle? Você está dando o melhor lugar da sua vida a Ele? E a esposa está dando o melhor lugar a Jesus? Está sendo uma mulher idônea? Ou está sendo uma mulher rixosa? Tudo isso, amados, esses pequenos detalhes,
São coisas nas nossas vidas que nós temos que reorganizar para estar segundo a vontade de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você está recebendo alguma coisa, querido? Estamos falando de nossas vidas. Estamos falando da que Deus pode fazer na minha vida, na minha casa, na sua família. Amém? Juiz. Deus não nos colocou como juiz. Sabia disso? Eu sou convertido, eu sou santo, eu sou amado do Senhor, sou nação eleita, sou tudo isso. Sou representante dos céus aqui na terra, mas eu não sou o juiz. Lucas 6:37. Pastor, está no tempo, pastor? Está no tempo? Então vou encerrar com esse assunto. Em outra oportunidade, quem sabe, nós viremos contar mais algumas coisas das nossas vidas. Não cabe, Lucas 6:37. Não cabe ao discípulo julgar o próximo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Vou contar outro fatozinho, outra história. Fatozinho não, outra história que aconteceu comigo. Por inexperiência. Mas já tinha feito rema, viu? Já tinha feito escola de ministro. Não posso nem botar muita desculpa nesse negócio, não. Tomava conta de um grupo de casais e um determinado dia eu cheguei a um pastor da minha igreja, a esse pastor, eu queria ter a honra da sua presença lá no meu grupo, no dia tal, assim, já faltamos uns 10 dias, mais ou menos, parece. Aí o pastor olhou para mim e disse, não posso não. Eu tomei um choque tão grande que eu achava que o pastor tinha que ir. O pastor disse, não posso não. Como é que o pastor diz um negócio desse? Eu vou levar lá para as minhas ovelhas e o pastor diz, não posso não. Rapaz, aquilo, meu Deus do céu, foi uma tristeza tão profunda que eu tive com aquele pastor, rapaz, quando ele disse, não posso não. Sabe? Muitas vezes nós não entendemos as coisas e queremos julgar com o nosso achômetro. A gente não tem direito de julgar ninguém. Deus não deu esse direito ainda. Ainda na minha Bíblia eu não achei o lugar ainda que diz isso, que eu posso julgar alguém. Mas naquele tempo fiquei triste com aquele pastor. Mas como é que pode? Eu trabalhando com aquele pessoal está quase todo se convertendo. Uma oportunidade do pastor ir lá trazer uma palavra e a gente trazer aquele povo para a igreja e o pastor simplesmente disse, posso não. Sabe por que o pastor não podia? Porque era o dia da folga dele. O dia da folga, ele não ia fazer nada na minha concepção. Mas sabe que o pastor tem filhos? Sabe que o pastor tem mulher? Sabe que o pastor tem compromisso na rua, tem banco para ir pagar as contas dele? O pastor não é nosso empregado. O pastor é um servo de Deus para te ajudar, mas não é o nosso empregado. Do mesmo jeito que você tem um sábado e domingo para descansar, o pastor tem que ter um dia para descansar. Domingo ele está trabalhando. Você está aqui bem sentado na cadeira, mas ele está atendendo pessoas. Ele está fazendo muita coisa. E você está exigindo do seu pastor aquilo que ele não pode e não deve fazer. E como foi que eu vim entender isso?
Novamente lendo um livro lá de Kenneth Hagin. Uma grande concentração ia ter na cidade. Ia haver um grande mover. Sabe quem era o preletor? Kenneth Hagin. Faltando 3 dias para o grande evento, chegou a filha deles. Papai, domingo é o meu jogo de basquete, viu? O senhor prometeu, não foi no outro, mas nesse o senhor disse que ia. Sabe o que o Kenneth Hagin disse? Sim, minha filha, eu vou ao seu jogo de basquete. Kenneth Hagin, naquela mesma hora, telefonou para aquela cidade, onde havia uma grande conferência, onde ele era o preletor principal, e disse: eu não posso ir à conferência. Arranjem outra pessoa. Mas não posso ir. Infelizmente tem um compromisso maior, aconteceu algo que eu não posso deixar de ir. Arranje outro preletor para a conferência. Imagina Kenneth Hagin fazendo uma grande conferência na cidade, deixou de ir à conferência para atender o compromisso que ele tinha com o filho, queridos. Deus me libertou nessa área. Nunca mais eu vou julgar meu pastor. Diga você também, eu não vou julgar meu pastor. Ele é o meu ajudador, assim como o Espírito Santo. Tem me ajudado em muitas áreas. Mas quando ele disser que não pode, é porque ele não pode. Não quero saber por quê, queridos. Não quero saber por quê. Então, Kenneth Hagin não foi àquela conferência. Ele foi atender o pedido da filha. Sabe? Ele é pai de família. Ele tem compromisso. E nós precisamos reconhecer nisso em nosso pastor. Ele é um homem igual a mim e a você. Com algumas falhas, com muitas virtudes, mas ele precisa dar atenção à esposa, ele precisa dar atenção à igreja, ele precisa dar atenção à mãe, ele precisa dar atenção ao irmão dele, ele precisa dar uma assistência A ou a B, ou um compromisso que ele tenha. E se ele não tiver nada para fazer, é o dia da folga dele. Ele tem direito à folga. Diga, meu pastor tem direito à folga. Glória a Deus. Bom, queridos, eu tinha algumas coisinhas mais, mas a hora já está avançada para a gente falar, mas quem sabe um dia a gente possa voltar aqui e trazer algumas historinhas para contar com vocês. Eu quero dizer a vocês que eu é que fui muito abençoado de estar aqui com vocês. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Obrigado que você permitiu que eu trouxesse algumas coisas da minha vida, Pai, para trazer sabedoria, Pai, porque tudo que eu recebi veio de Ti, Senhor, e tenho certeza que eu transmiti aquilo que você permitiu que eu transmitisse, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, não pelo que eu falei, mas por aquilo que você falou em meu coração, que vidas foram abençoadas, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço porque você é um Deus bom, é um Deus que eu creio, é um Deus que tem me sustentado. É você que me faz.